Glórias e glórias, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no 12º dia do jejum de oração. Você tem orado aí por uma alma valiosa, não é verdade? Porque você já entendeu o valor de uma alma, primeiro da sua alma, para valorizar a do outra. E assim, você a cada capítulo está fortalecendo a sua alma e dando proteção a ela, porque ela é digna de muito cuidado. Pois foi por ela que o nosso lindo Senhor e Salvador Jesus se entregou como sacrifício perfeito no Calvário. Então, você é um filho muito amado e justificado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Creia na sua identidade. Você é filho. Não deixa ninguém dizer ao contrário, tá bom? Nós estamos fazendo a leitura do livro Restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira de São Paulo. Nós somos da Igreja Apostólica Rios da Graça, associados à Videira. Nós somos Vinha. Eu sou o pastor Edivaldo Domingues e agradeço você pelo carinho aí da sua audiência, você que tem acompanhado as orações e a leitura do livro Restituição de A a Z. Estamos vivendo um tempo de restituição. Estamos crendo também na aceleração das bênçãos prometidas pelo Senhor. Vamos juntos? Que Deus abençoe a tua vida. Vimos no capítulo anterior, né, e no outro, sobre a alma. Tomar um banho, né? Quando o pai recebeu o filho pródigo, mandou passar perfume nele, né? Para passar perfume tem que tomar banho. E depois mandou colocar roupa nele. Ah, agora é o anel. Estamos então indo para o capítulo 12, onde fala restituindo o anel de autoridade, ou não é? Vamos lá? Vamos ler juntos? Primeiro, a palavra. Está aqui em Lucas, capítulo 15, verso 11 a 24. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que cabe a mim. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobrevém àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se da alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele foi para uma terra distante para guardar porcos, para cuidar de porcos. Então ele estava em outro país, né? Porque o povo judeu tem o porco como um animal imundo. Olha só, ele saiu de casa para ir para uma terra estranha, bem distante, conforme a palavra, e acabou cuidando daquilo que era contra a fé dele, contra os princípios, né, que ele vivia. Ele, então, filho de um judeu, com certeza tendo aprendizado na lei mosaica, estava agora numa situação uma situação vexatória e de muita vergonha, percebe? Cuidando de porcos, coisa que para o judeu é inadmissível. Olha onde ele foi parar. É assim que o diabo faz quando tira um filho da casa do pai. Ele vai envergonhar essa pessoa no futuro. No começo ele alisa, ele engana, mas depois ele quer enforcar, ele quer matar, não é verdade? Bom, caindo em si, isso que é bonito, né, gente? A consciência. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para cair em consciência, tá bom? Porque a misericórdia de Deus é eterna. Quando trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Depois que o pai beijou, né? Primeiro o pai beijou, abraçou, aí ele conseguiu falar. Olha o amor do pai. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, tá vendo? Já vimos isso. Vestiu, né? Quer dizer, dá um banho para pôr a roupa, veste ele com essa melhor roupa. Agora coloca um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram então a regozijar. Vendo que bonito? Você lembra que quando Jesus ressuscitou Lázaro, que Lázaro saiu igual uma múmia, Jesus foi lá tirar a faixa? Não. Os irmãos, ele vai lá, tira a faixa. Assim é a igreja. A gente chega na igreja igual uma múmia, morto de tanto pecado. E os irmãos, os cooperadores, os obreiros, enfim, todos ali em harmonia com Jesus e com o pastor, vai ajudando a tirar essas faixas, a limpando, a dando banho, banhar, não é? Colocando roupas limpas, colocando a autoridade de Jesus. Jesus chama para reinar com ele.
É muito bonito o papel da igreja, não é verdade? E esse capítulo mostra isso. Jesus fez isso com Lázaro, né? Não foi ele lá. A mesma coisa o pai aqui, ele pediu, vem cá, servos, dá um banho nele, põe roupa, pega o anel. Vamos lá. Depois, né, de ser recebido pelo pai, ser banhado e ganhado a melhor roupa, agora acontece algo sobrenatural na vida daquele jovem. Ele recebe um anel no dedo, forte, né? E esse anel representa a autoridade da família a que ele pertence. Ele estava vivendo no meio dos porcos. Chegou querendo ser empregado e o pai restitui a autoridade nele. Nesse ponto é muito importante diferenciar os dois tipos de autoridade que temos. Primeiro, o poder do Espírito Santo que todos nós recebemos quando cremos e que está à nossa disposição. Essa é a promessa feita por Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8. O outro tipo de poder é o poder da igreja, do corpo de Cristo. Uma coisa é eu ter poder, mas o poder da congregação vai além do poder individual que carrego comigo. Ele é maximizado quando estamos juntos no mesmo sentimento e parecer. Não, isso é tremendo, né? Eu vejo o amor e o alvo da Igreja Videira por almas. Sou vinha há pouco tempo e estou tendo o mesmo sentimento agora. Algo que eu sempre quis no meu coração. E agora estou vivendo isso. Onde o que mais importa para Jesus são almas. E o assunto na mesa da videira e da vinha é almas. Então, quando todos têm o mesmo pensamento de Jesus, a atmosfera na igreja é uma atmosfera de amor. E onde tem amor, lança fora todo medo. Tem cura, libertação, tem manifestação do poder do Espírito Santo, todo mundo no mesmo sentimento. Esse é o poder da igreja. Vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus. Mateus 18, de 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e porventura pedirem, ser-lhe-á dado por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Lendo esse texto, fica claro que uma coisa é autoridade individual, a outra é a autoridade da igreja. Nenhuma pessoa individualmente tem autoridade para excluir alguém da igreja, mas a própria igreja tem autoridade para isso. Muito bom exemplo, né, meu querido irmão? Nós pertencemos a um corpo. Então, um membro não pode excluir, não é, um membro, mas o corpo pode rejeitar aquele membro que não quer ficar enxertado, né, numa mesma essência, não é verdade? De repente está com uma essência maligna. Também fica claro que o pedido diante de Deus de mais de uma pessoa em concordância sobre algo tem mais poder do que o pedido de alguém individualmente. Essa é a autoridade da igreja. Percebe? Uma coisa é você orando sozinho, outra coisa é um grupo de intercessão. Por isso, na Igreja Apostólica Rios da Graça, nós temos vários grupos de intercessão e um grupo total do nosso campo. Intercedendo por almas, intercedendo por alvos de oração da igreja e de assuntos onde escatologicamente o mundo aí está caminhando para o arrebatamento. Todos esses tipos de assuntos muito sérios estão no nosso grupo de intercessão, continuamente. Mateus 16, 18 a 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra também será desligado nos céus. Fica claro que a guerra espiritual contra o inferno é uma guerra coletiva, é a vitória da igreja, do corpo de Cristo, não somente de uma única pessoa. Por isso a importância de estar na casa do Pai, de se banhar, de trocar a roupa, de receber esse anel de autoridade, de viver como igreja. Vamos lá? Tiago 5, 14 a 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Podemos orar individualmente por alguém que está enfermo? Claro que sim, mas a orientação apostólica é que seja levada à pessoa a autoridade que representa a igreja, que é o presbitério. Diante desses textos, podemos afirmar que há uma autoridade, que uma é a autoridade de cada crente. Outra, maior, é a autoridade da igreja. Quando eu e você estamos vivendo a vida de corpo, recebemos o anel da autoridade da família a quem pertencemos. Foi esse o caso do filho pródigo.
E esse é o caso de todos os que entenderam a importância de viver completamente conectados à igreja do Deus vivo e se conectam rapidamente na igreja local. Talvez você esteja guerreando sozinho por não estar vivendo a vida de corpo, e por isso algumas das guerras você não está vencendo. Seja restituído na vida de corpo e tenha mais autoridade para as guerras, percebe? Isso se trata de comunhão, como está lá em Atos 2:42, a igreja vivia em comunhão. Quando você está nessa comunhão, sua autoridade é muito maior do que você sozinho. Por isso não pode andar sozinho, por isso somos vinha. Nada de andar sozinho. Vamos lá? Afinal, quem está conectado e vivendo a vida de corpo não tem guerra, pois as suas guerras se tornaram guerras da igreja do Deus vivo, tá vendo? Agora é tempo de restituir o seu anel, não é? Que espera tão somente você abraçar a vida plural para a qual você foi chamado, né? Então o menino que estava vivendo uma vida singular, agora na casa do pai, recebe autoridade e com servos, com o irmão, com o pai, enfim, ele tem essa vida plural, essa vida em comunhão, essa vida do corpo unido. Percebe que bacana? Bom, sempre na lição de casa, pega o papel aí para você fazer a lição de casa. Declare por escrito agora, nesse espaço, com qual autoridade você enfrentará a guerra espiritual. Será a sua pessoal ou a poderosa, né, autoridade da igreja? Responde certo aí, tá bom? A autoridade espiritual da igreja. Você vai vencer muitas guerras. Amém, queridos? É muito importante resgatar, restituir essa autoridade. Que palavra poderosa. Você viu que quando você vai pela palavra, você não vai ser enganado por falácias, né? É só falatório humano. Quando você lê a palavra, então Jesus se compromete na palavra a te abençoar por ela, porque Ele é a palavra. Então Jesus não quer eu e você sozinhos. Ninguém suporta. Você lembra Pedro quando estava aprisionado, a igreja orando por ele? O que aconteceu? O anjo foi lá, quebrou as cadeias, levou, e Pedro chegou na casa lá de Maria, e tudo aconteceu, e Pedro foi para outra cidade. A igreja estava orando o dia inteiro. Entende? Não ser só, viver no corpo, unido, ser igreja. Cada indivíduo é uma igreja. Vamos juntos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, quantas pessoas deixaram de ter autoridade, ó Pai, diante de Ti? Quantas pessoas deixaram de fazer parte de um corpo e também deixaram de ter essa autoridade como igreja? Estão sofrendo sozinhas, ó Pai, perambulando como se filho pródigo. Meu Deus, quantas pessoas estão desigrejadas? Meu Senhor, essa pessoa no passado, ela saiu de uma igreja, foi para outra, passou um tempo, ela achou que era o melhor lugar da face da terra para ela congregar, se decepcionou, foi para outro, quando viu, está desigrejado. Meu Deus, fortalece esses corações e responda às orações por essas almas que estão nos salvos, essas pessoas que estamos orando. Também, meu Senhor, esses pedidos de cura, de libertação, responda, estamos em jejum, Pai. É o 12º dia de jejum e oração, intercessão. Senhor, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, responda essas famílias, responda essa pessoa que me acompanha agora, salva essa alma que ela está intercedendo, meu Pai, que esta alma esteja conosco neste domingo, meu Deus, em o nome de Jesus eu as abençoo e concordo na terra e no céu com todos que estão me assistindo, e esse poder é aumentado como igreja nós oramos, que todos tenham essa autoridade, Jesus do Senhor, delegada para libertar, para salvar, para curar, como igreja que venhamos exercer essa autoridade no Teu nome, Jesus. Resgata essa autoridade em nós e quem está me assistindo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e desde já te agradeço. Obrigado, querido Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, queridos. Muito obrigado. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Dá o seu curtir. Cada curtir que você está no YouTube transmite para mais 5 pessoas. Então é importante você curtir. Às vezes você assiste tanta coisa e curte. E quando o pastor está aqui com tanto amor, né, lendo para você, discernindo para você, às vezes você não deu um curtir, não faz um comentário. Então, honra, tá bom? Honra essa palavra poderosa, honra a obra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado.